Seja lá o sonho que você tiver, ou a vontade, o que está te aprisionando. Você acha que ainda dá tempo de tentar coisas novas para pessoas que têm 50, 60, 70, 80 anos? Esse medo vem dos e se eu tiver um diagnóstico ruim? E se eu morrer? E se eu sofrer? Se lançou de um avião para vencer o medo da altura? Me disseram que eu tava ficando doida. Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Entre Nós e a Psicologia. E aí, hoje nós estamos com uma convidada que não é convidada, né? Ela está sempre aqui com a gente, sempre há um episódio, porque o segundo foi um convidado mesmo. Mas hoje a gente vai conversar especificamente sobre uma experiência que a minha mãe teve ao pular de paraquedas. E o nosso tema principal vai ser medos. Como lidar com os medos, como enfrentar as coisas que fazem a gente querer parar. E principalmente, será que é tarde para começar algo novo? Um novo objetivo, um novo sonho? Não é isso aí? É isso aí. Estou aqui para falar dessa experiência rica. E eu já vou dizer uma coisa, Pri. A gente não pula de paraquedas. Quem pula é perereca. Só eu que falo direto pular? Não, várias pessoas falam pular, mas a gente salta de paraquedas. Então, é um ela salto. Né? E bem isso que eu penso também, de tipo, a coragem de se lançar em algo novo, né? Porque foi isso que você foi fazer. Mas antes, né, de a gente aprofundar um pouco mais, começa contando pra gente, mãe, o que despertou esse interesse de começar com esse novo objetivo? Da onde surgiu essa ideia? Bom, deixa eu te falar. Essa ideia, como sempre, tem o Felipe, meu filho caçula, envolvido, né? Uhum. Que é um grande motivador, incentivador, assim como todos os meus filhos são. Dani, Pri, graças Mamãe a Deus coruja. eu tenho isso. Filhos que me impulsionam. E eu digo uma coisa. A gente sabe que está no caminho certo quando a gente percebe não só que os nossos filhos nos superam, mas que também eles caminham junto com a gente. E quando a gente não está caminhando muito, eles dão aquele empurrãozinho para frente. Uhum. Então, o que acontece? O que aconteceu nessa questão do saltar de paraquedas? Tudo começou num belo dia, quando a gente estava numa praia, tinha uma duna de areia e eu subindo essa duna com o Felipe. Quando eu estava no meio do caminho, não era uma duna muito alta, não. Eu parei e olhei para baixo. Quando eu parei e olhei para baixo, eu travei. Me abaixei e segurei numa moita. Uma moitinha que tinha lá naquela duna de areia. E não fui nem mais para cima e nem mais para baixo. O Felipe começou a rir. Falou assim, nossa mãe, o que é isso? Não acredito, você está brincando. E eu fiquei realmente petrificada naquele lugar. Eu tive talvez um ataque de pânico. E aí, assim, ele com muita calma, paciência e rindo de mim, escalou comigo o restante. Perguntou, inclusive, mãe, será que eu vou ter que te carregar no colo? E quando chegou lá em cima, eu comecei a observar que eu estava em algumas pequenas coisas do dia a dia, eu estava manifestando medo de altura. Coisas que antes não aconteciam. Eu andava numa montanha-russa, eu andava numa roda gigante. E, normalmente, eu comecei a observar que eu passava mal, que me dava enjoo. E aí, isso começou a criar uma ideia mental de que eu tinha medo de altura. E você já tinha essa ideia antes sobre saltar de paraquedas, não pular, saltar de paraquedas? Ou foi algo que você decidiu assim do nada? Você já tinha essa vontade desde essa época da duna de saltar de paraquedas ou veio agora? Não, saltar de paraquedas não fazia parte da minha vida nem da minha realidade. Mas aí como o Felipe, apaixonado por aventura, e o Paulo Júnior, meu irmão caçula, também apaixonado por esse tipo de esporte. Eles praticavam esse esporte, o que eu fiz? Comecei a acompanhar, olhar, ver como eles saltavam. E até que um dia o Felipe falou para mim, mãe, te desafio. E aí, na empolgação de um desafio, eu aceitei. Mas era um salto duplo. O salto duplo é aquele em que tem um instrutor que faz tudo. Você é ali simplesmente um bottom anexado a ele, né? Então,
E mesmo assim, naquela época, eu fiquei muito, muito preocupada. Hoje eu olho para trás e vejo assim, nossa, como é que eu tive medo daquilo? E quando você falou que ia começar a saltar sozinha, não salto duplo, né? Mas ia se lançar desse avião, fazer o curso pro paraquedismo, o que as pessoas disseram? Que eu era maluca. Sério? Tipo, todo mundo... Você tá doida? O que eu pensei? Olha, sinceramente, assim, a maioria das pessoas que eu conheço me disseram que eu tava ficando doida. Pra que isso? Agora vocês, meus filhos, né? A Dani, você, inclusive a Pri, gente, pra quem não sabe, provavelmente vai ser a próxima aluna em formação. Porque, assim, eu senti a adrenalina que ela manifesta quando ela está no ambiente. Isso é o primeiro ponto para dizer que você está pronta para o esporte, porque você está com vontade. No meu caso, eu fui sem me sentir pronta e sem sentir vontade. Eu fui como um desafio, como uma superação. Então, o objetivo ali foi: quero vencer esse medo. Que estava até te travando a ponto de, ao subir uma duna, que nem era tão grande, você petrificar. Então, você se lançou de um avião para vencer o medo da altura? Foi. Eu resolvi fazer um desafio para mim mesma a nível hard. Sabe quando você tem um curativo ali, tipo um esparadrapo, que colou nos pelinhos assim da pele, precisa arrancar? Você pode escolher ir arrancando devagarzinho ali, um pouquinho e para, um pouquinho e para, ou você arranca de uma vez. Eu falei assim, ou eu vou, ou eu não vou. E você foi por causa da empolgação mesmo, né? Que a galera animou e você ficou insistindo, você gostou da ideia, quer saber? Eu vou e foi. E você em algum momento pensou em desistir? Todos os dias. Sério? Todos os dias. Eu ainda penso levemente. Mas é assim, é um propósito interno meu, é um desafio. É eu me quebrando para me reconstruir. Por quê? Porque eu não quero, eu me recuso a ser escrava de uma ideia, a ser escrava de um medo irracional. E aí as pessoas podem pensar assim, como assim irracional? Você salta de dentro de um avião a 12 mil pés. Como que esse medo... Gente, é um esporte seguro. Tem vários dispositivos de segurança. Então, você não se lança de um avião e para o nada, sem uma instrução, sem uma formação. Não. Sem esses dispositivos, tem um dispositivo que é incrível. Esse é o que nos salva e que nos dá mais segurança, que é um dispositivo de abertura automática. Ou seja, se você desmaiar em queda livre, ele vai ser acionado, seu paraquedas reservas vai abrir. Então, é um seguro controlado, é um esporte controlado, de risco controlado, digamos assim. E quando você fala assim que você decidiu enfrentar esse medo, tipo, se recusando a ser refém dele, assim, você poderia ter feito isso em qualquer momento, né? Mas o que mudou dentro de você que fez, assim, despertar essa... Na minha visão, é uma coragem de falar assim, agora eu vou enfrentar esse medo. Foi quando eu vi a morte do meu lado. Foi quando eu vi a morte acontecer do meu lado, quando o seu pai teve uma parada cardiorrespiratória ao meu lado, na cama, enquanto nós dois dormíamos. E aí eu olhei para aquilo e pensei, o que é a vida? A vida é um sopro. A vida é uma passagem. Eu acompanhei o seu pai, eu acompanhei o espírito dele saindo de dentro do corpo dele. E aí eu falei assim, temer o que mais? O que me limita? O que me aprisiona? Que tipo de pensamento tem travado a minha mente? Se o pior que podia acontecer já aconteceu, e o que é saltar de um avião? E aí eu pensei muitas vezes assim, o que o medo de viver tem me impedido de experienciar coisas que são simplesmente
incríveis. Quando a gente tira o medo, quando a gente... Não é tirar o medo totalmente, porque o medo é saudável. Em parte, o medo é saudável. Mas quando você não dá voz aos pensamentos catastróficos, aos pensamentos disfuncionais inventados pela sua mente, aí você se permite olhar para as experiências e aprender, e crescer e evoluir. E aí, assim, se seu pai faleceu com 59 anos e eu tenho 54 anos, eu fico pensando assim, o que ainda eu quero me impedir de viver em nome de um medo irracional? E falando desse medo irracional, porque assim, querendo ou não, que nem você falou, você tá se lançando de um avião em queda livre, tudo bem, cheio de dispositivos de segurança, claro, né? Mas assim, você tá ali, você se joga, você se lança dali, a sei lá quantos mil pés. Como é essa sensação de estar ali dentro do avião e saltar? Como é que foi a sua experiência? A primeira, ou a que mais te marcou? Primeiro, eu vou explicar uma coisinha rapidamente sobre o medo. O medo, ele é importante. Se não existisse o medo, talvez a nossa espécie não tivesse chegado até onde chegou. Só que nessa história de um medo que nos protege, no decorrer da nossa infância, da nossa adolescência e até na vida adulta, a gente cultiva certos medos que não tem significado real. Por exemplo, quem nunca na infância ouviu a história do homem do saco preto que vem te buscar? Então, assim, medos foram plantados na nossa mente como mecanismo de controle. Então, uma mãe que quer que um filho obedeça, uma professora que ameaça de te levar para a direção da escola. Querendo ou não, é uma forma de aprendizado, né? Quantas mães já não disseram para o filho que está brincando no parquinho, você vai cair? Ou seja, amaldiçoando, usando da palavra para dizer algo que ela não sabe se ele vai cair. Ela poderia ter dito de outra forma, ela poderia ter dito assim... Eu já fiz isso enquanto mãe, mas poderíamos dizer assim, cuidado, vamos fazer de uma forma diferente, porque senão talvez você possa cair. Qual a forma mais segura para você brincar nesse brinquedo? Né? Então, assim, o medo, ele é necessário. Só que o medo, às vezes, se torna irracional e nos paralisa. Na porta, só de subir no avião, e o avião subindo a 12 mil pés, que é o horário, assim, quando ele está na altura de 12 mil pés, ele abre a porta do avião. A sensação, principalmente no início, principalmente na primeira vez, do salto sozinha, não do salto duplo, onde o instrutor, ele salta com você, mas ele te solta. Né? Em algum momento ele está ali, mas ele te solta. Então, é você consigo mesmo. Então, o risco é compartilhado. Ele está segurando ali a sua mão. Vocês estão aqui, você, aqui ele está aqui segurando a sua mão. Só que em certo momento ele solta você e você fica ali caindo em queda livre a 200 sozinha. km por hora. Só que ele não aqui, segura na sua mão. O seu macacão tem um dispositivo, uma alça, no próprio macacão, onde ele te segura. Mas a 200 km por hora, né? Então, assim, qualquer movimento ali faz com que você gire, perca estabilidade, né? Então, quando, nesse momento, abriu essa porta, qual o pensamento que vem numa mente que é uma mente ansiosa, igual a minha? Acho que vem qualquer mente. Qual é a que veio na sua? Eu vou morrer. Ai, que horror. Eu vou morrer. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? O que eu fui inventar? Eu tava tão bem lá embaixo, segura. E assim, principalmente porque durante a formação, você tem que estudar sobre tudo, inclusive as panes. Para que você tem que estudar isso? Para evitar. Só que, quando você está estudando, percebe como é muito fácil nós, humanos, errarmos.
Principalmente por causa do nervosismo, da afobação. Parece que as placas cerebrais aqui, o tico e o teco congelam, sabe? Algumas vezes. Mas é um processo que não é assim. Eu subo num avião e eu me jogo de lá, eu salto de lá. Não, tem toda uma sequência. Você faz um curso, você aprende, estuda um manual, depois você faz uma prova prática, depois você faz o túnel de... Uma prova prática não, uma prova teórica, depois você faz o túnel de vento. Se o seu instrutor não sentir que você está seguro, você não vai subir. Você pode até subir, mas você não vai saltar, você vai fazer mais um pouquinho de túnel de vento. Né? Então, assim, procurando bons profissionais, que foi o meu caso, fui logo nos melhores. Então, no melhor, né? Então, você já tem 50% garantido. 50% da sua parte você vai fazer. 50% da parte do instrutor. Tem a parte do avião, tem vários fatores. E aí, mas como que foi essa experiência de se lançar? Aí você pensou, eu vou morrer, e aí você só se jogou? Como é que você fez pra lidar com esse medo, entende? Porque todas as outras vezes você travava. E ali não. Ali você foi. Então, como lidar com esse medo nessa hora? Porque assim, não foi naquela hora. O medo, a forma ideal de enfrentar o medo não é você chegando e se jogando, como eu me joguei. Então, eu não cheguei e me joguei. Eu enfrentei o medo gradativamente. Primeiro, eu venci o medo quando eu decidi. E desde o dia que eu decidi, a cada dia eu pensei em desistir. Eu não vou enganar. Depois, quando eu comecei a estudar. Mas peraí, por que você não desistiu? Eu não desisti porque eu coloquei dentro de mim a convicção de que eu ia superar as minhas limitações, custasse o que custasse. E levasse o tempo que levasse. Tanto é que eu repetia para o Felipe, repetia para o Paulo Júnior, meu irmão, toda hora. Eu vou no meu tempo, eu vou no meu tempo. Mas o meu tempo foi bem acelerado até. Então, assim, como eu estava te falando, a cada dia, quando eu estudava, quando eu dormia mal com medo, eu já estava gradativamente enfrentando esse medo. Quando eu cheguei, tem todo um processo, você coloca um macacão, você confere os dispositivos de segurança. E aí, o que me fez chegar a subir no avião e chegar em 12 mil pés? É não antecipar o que ia acontecer. É viver aquele momento. Agora é a hora de subir no avião, eu só vou me preocupar com o subir no avião. Agora é a hora de que vai abrir a porta do avião, aí eu vou me preocupar com esse momento. Agora eu saltei, agora eu vou me preocupar com o pouso. Porque quando eu antecipava o que poderia acontecer, eu travava. Sim. Então, o segredo para você, para conseguir se lançar, foi, primeiro, no antes, né, que era na preparação, estar sempre observando as evidências do que estava te trazendo segurança ali. Então, o dispositivo está aqui, está tudo dobradinho certinho, eu fiz o curso, eu sei todos os procedimentos que eu preciso fazer para tá cumprindo com a minha parte, eu estou com um bom instrutor. Então, você analisou tudo que te trazia segurança, tanto interna quanto externa. Depois, você, ao ter que entrar em ação de fato, você começou a observar o agora. O que eu tenho agora? O que eu preciso fazer agora? Porque o medo é aquilo, né? É aquele alerta. Tem um perigo iminente bem aqui. O leão tá aqui para te atacar. Cuidado! Né? Então, ao invés de você ficar dando ouvidos a esse medo que estava apontando para um perigo, mas que você sabia racionalmente que era um perigo controlado, porque tinha muitas evidências de segurança, você conseguiu racionalizar e trazer a sua atenção para o agora e pensar: qual é o próximo passo desse momento? E assumir esse compromisso, de tudo isso que você falou, assumir o compromisso de eu me recuso a desistir. Leve o tempo que levar.
eu me recuso a desistir. Eu vou no meu tempo, um passo de cada vez, mas eu vou até o fim. Eu falei até rindo, né? Assim, de nervoso, confesso, né? Porque você falou assim que o que te trouxe esse virar de chave para se lançar nesse novo objetivo e algo que era realmente uma coisa assim que te paralisava, né? Enfrentar esse medo, eu até falei assim, né? O pior aconteceu, e quando eu falei disso, eu falei assim, rindo, né? Mas de puro nervoso, porque eu fico pensando, cara, como ter essa força para enfrentar isso e aí fazer esse vínculo, né, com tudo que você viveu. Então você meio que se despertou para esse novo objetivo, para tá assim, eu quero viver o melhor que eu posso nessa vida. E algumas pessoas poderiam isso pensar virou assim... uma luz muito forte em você, né? As pessoas poderiam pensar assim, ela viu a morte de perto, então ela quer desafiar a vida. Não. Eu posso até estar desafiando alguma coisa, mas eu não estou desafiando a vida. Eu estou desafiando o meu maior medo, que me paralisava. Porque eu vi que a vida passa muito rápido e não vale a pena a gente ser escravo do medo. Das emoções como um todo, né? As emoções, todas elas são importantes. Seja medo, raiva, qualquer tipo de emoção caracterizada como negativa, ela é importante. E ela precisa ser vivida, sentida e compreendida. Porque colocar ela debaixo do tapete é o que eu estava fazendo. Até o dia que eu resolvi enfrentar. É medo de altura que eu tenho? É esse medo que eu tenho que vencer. Porque, tudo bem, as pessoas podem ter um medo e simplesmente querer deixar ele quietinho lá. Tudo bem, é uma escolha. Mas e se ele cresce? E se ele te domina? E se ele te limita? É o que você estava falando. Todas as emoções têm uma função e elas são... É bom termos essas emoções, elas servem para nos proteger. Mas existe um limite entre ela estar exercendo a função dela na nossa vida de proteção e auxílio à sobrevivência. Existe um limite entre isso e quando ela começa a virar uma prisão, quando ela começa a virar, assim, a longo prazo, pode virar até um transtorno. Então, beleza, todas as emoções são boas, mas a questão é qual é o poder que ela está tendo sobre nós. Se ela está trazendo prejuízos, é preciso olhar para isso. E você, pelo jeito, estava se sentindo aprisionada por isso, porque ela estava travando a sua vida. Mas como você percebeu que o que você sentia era medo? Quais foram os sinais que você percebia, assim, ao se preparar para ir saltar de paraquedas? O que você observava, assim, que vinha como sintomas, sinais do medo presente? A minha respiração... Primeiro, tinha o medo físico, é claro, né? Que é a respiração. A respiração ficava acelerada, os batimentos cardíacos, as bochechas ficavam vermelhas. Eu já fico vermelha naturalmente. E, assim, uma certa sensação de anestesiamento, sabe? Quando se alguém chegar e te der um beliscão, você talvez nem sinta muito, porque a sua carne fica tremendo, sabe? E aí, essa foi a parte física. A parte mental é uma confusão de pensamentos. Pensamentos, assim, muito limitantes, de incapacidade, e se o avião cair? E se eu me enroscar na hora de puxar o pilotinho para liberar o paraquedas, enroscar no meu pé? E se o paraquedas não abrir direito e eu tiver que acionar o reserva? E se... Somente pensamentos ruins vinham à minha mente. Então, assim, essa confusão mental, esse desespero que precisa ser olhado, analisado, examinado e confrontado com evidências. Eu preciso realmente me desesperar assim? Então, assim, físico, mental e as emoções, né?
Vontade de chorar. Os primeiros saltos todos, quando eu botei o pé no chão, as lágrimas, não era assim que eu tô chorando. Não, aquilo corria assim de um jeito, assim, um esvaziamento, sabe? Eu acho que é um pico de estresse também tão grande que se passa, né? Que daí transbordou nos olhos. Porque, pensa, todo o seu sistema fisiológico estava extremo alerta. Tava também uma mistura, eu imagino, de emoções. Porque quando vem uma emoção, não vem... Geralmente a emoção não vem sozinha, ela vem com outras. Então vem junto a ansiedade, às vezes vem a raiva, às vezes vem, né? Então vem medo, raiva, ansiedade e tudo isso junto, o nosso corpo nem consegue processar direito. E aí, às vezes, se manifesta através das lágrimas, através de alguns sintomas até também de... solta o intestino, prende o intestino. E tem todos esses fatores, né, que são físicos também. A nossa mente mexe muito com o nosso corpo. Você veio falar dessa questão dos sintomas, e nas vezes em que eu saltei, algumas delas eu quase vomitei de nervoso antes de saltar. Tipo, dentro do avião, as pessoas ali rindo naturalmente. Eu digo assim, no primeiro, segundo, terceiro salto, né? E eu ali... Eu perguntei pro meu instrutor, e se eu vomitar? Ele, não, vai dar nada não tem problema não. Sempre muito calmo, muito tranquilo, confiante, isso é muito importante também. E aí, uma outra vez que eu viajei também para saltar, não foi a vontade de vomitar, foi a vontade de ir ao banheiro toda hora. É só colocar o macacão que a vontade de ir ao banheiro vem. Então, assim, fisiologicamente o corpo dá sinais o tempo todo. E o que você diria, assim, para pessoas que... Por que você acha que algumas pessoas esperam ter coragem para enfrentar o medo? Olha, eu acho que as pessoas esperam que a coragem surja para enfrentar o medo porque acham que vai acontecer como se fosse um milagre. Um dia eu vou acordar com coragem. Mas a coragem não nasce sozinha. A coragem é uma sementinha que a gente tem que plantar. Várias pessoas chegaram para mim e falaram assim, nossa, mas você é corajosa. Como você é corajosa? Eu não sou corajosa. Eu ainda não sou corajosa como eu gostaria de ser. Porque eu sou uma pessoa prudente. Não que quem tenha coragem seja imprudente. Mas a minha prudência, ela vem com uma pinceladinha de um medo saudável. Agora eu posso dizer que é saudável. No início não era tão saudável, não. Era meio patológico. Então, assim, a coragem, ela está sendo... É uma sementinha que eu plantei e que eu chamo de superação e que está sendo regada a cada novo salto. Até o dia em que eu vou dizer, pronto, isso eu superei. Então, agora, qual é o próximo desafio? Eu entendo que é como se você estivesse dizendo assim, eu precisei dar um pequeno passo, mesmo sem coragem. Eu tava com muito medo, mas eu encuquei, coloquei na minha cabeça que eu ia, e eu vou, e eu fui, e eu me preparei para isso. Então eu não tive coragem no sentido de me sentir forte e pronta para isso, mas eu fui mesmo com medo. E saber que esse sentimento, ele é comum. Porque, assim, quem tem mais coragem do que eu hoje lá, significa só uma coisa. É que eles se expuseram mais vezes ao exercício de enfrentar seu medo do que eu. Eu tenho um total de 9 saltos. Ou seja, eu estou engatinhando no paraquedismo. Eu ainda sou aluna em instrução. Né? Eu preciso de 25 saltos para me considerar categoria A. Então, assim, eu acredito que a cada novo salto, eu vou me sentir um pouquinho mais confiante. E aí não é porque milagrosamente a coragem apareceu. Não, é porque eu fui me fortalecendo nessa caminhada. E aí eu não sou mais a mesma pessoa. Eu estou me transformando a cada nova tentativa, a cada novo exercício. E eu vejo que é assim que a coragem vai surgindo, né? Então, eu vou me expondo, que nem você falou, aos pouquinhos. Primeiro eu vou sem
sem coragem, só com o medo, mas eu me exponho, dando um micro passo. E aí eu vou vendo que eu dou conta, eu vou observando coisas à minha volta que me trazem segurança e vou reconhecendo a cada pequeno passo a minha segurança interna. E eu vejo que é assim que a gente supera os medos, assim, em linhas gerais, digamos assim, criando locais, ambientes internos e externos que nos trazem segurança. Porque o que é o medo? Se não algum sinal alerta dentro de você dizendo perigo à frente, cuidado. Então, o que eu preciso para lidar com esse medo? Segurança. E aí, o que é segurança? Não é segurança somente na outra pessoa, somente nos recursos externos, mas é também uma segurança interna que diz pra gente mesmo, com a regulação mesmo da emoção, vai ensinando pro nosso corpo que eu consigo lidar com esse medo. Eu não preciso ser refém dele. Eu tenho recursos internos para lidar com essa emoção. Sim, mas você trouxe uma questão muito importante. A segurança, quando nós não temos a segurança interna suficiente para nos colocar em ação, para nos mover em direção daquele objetivo que eu quero alcançar, que no meu caso foi saltar de paraquedas, apesar do medo, do pânico, a segurança externa faz toda a diferença. Ou seja, se eu não estivesse conectada, apoiada pelo Felipe, que é o meu filho, que me acompanhou, me incentivou e me motivou, pelo Paulo Júnior, que é o meu irmão, que também ama o paraquedismo, estava ali me apoiando a cada salto, pelo instrutor, que é uma pessoa que me transmitiu muita confiança e assim muito gabaritado. Se eu não tivesse esse suporte, provavelmente eu não teria iniciado, porque eu não tinha ainda uma estrutura interna suficiente para chegar, ir atrás de um instrutor, pesquisar. Então, assim, nessa hora, a rede de apoio fez toda a diferença. E aí, quantas pessoas não têm uma rede de apoio? Quantas pessoas, às vezes, não têm alguém para segurar na mão e falar, olha aqui, estamos juntos, eu estou contigo nessa, para o que der e vier. Né? Por isso que essa nossa profissão, a psicologia, ela é tão linda, ela é tão incrível e maravilhosa. Porque a gente está aqui pelo outro. E isso nos alimenta e isso ajuda as pessoas também. Tem uma pesquisa que fala que é uma pesquisa da neurociência que mostra evidências de que quando eles, eu não vou saber dizer bem certinho como é que foi, mas assim, eles estavam avaliando essa questão do medo e o quanto que a amígdala cerebral ficava inchada, ativada, com algum sinal de medo, né? Então, eles geravam pequenos choquezinhos nos participantes, o suficiente, né? Não para virar tortura, nada assim, mas enfim, aquela coisinha que incomoda e que gera um estresse no sistema nervoso. E daí, eles fizeram a comparação entre a pessoa lidando com esse choque sozinha e um outro grupo de pessoas esse mesmo grupo em um outro momento, lidando com esse choque, só que com uma pessoa segurando na mão dessa pessoa. E aí depois compararam as ativações das amígdalas. Num primeiro momento, a ativação, quando a pessoa estava lidando sozinha, a amígdala ficou muito mais ativada do que no segundo momento em que ela teve alguém junto. Não era fazendo nada, o choque não parou, mas tinha alguém segurando na mão dessa pessoa. Então, é bem o que você mostra, essa é uma evidência do que você está dizendo que viveu na prática, né? Que foi só de ter pessoas ao seu redor, te dando esse suporte. Ninguém foi lá e saltou por você. Você que teve que se jogar daquele avião. Eu falo assim só pra ser meio dramática, né? Mas assim, realmente, você se lançou desse avião. Ninguém fez isso por você. Você que foi lá e fez. Mas de você ter essa rede segurando na sua mão, metaforicamente, isso traz essa segurança externa, mas que na verdade é um reforço da sua própria segurança interna, né? Vai gerando essa segurança interna, na verdade.
Mas a segurança externa é muito importante. Muito importante. No entanto, a segurança externa, ela sozinha, ela não cumpre o papel de te colocar em ação. Porque eu não estava lá pela vontade do Felipe e do Paulo Júnior para saltar de paraquedas. Eu estava lá por uma vontade interna minha. Por quê? Porque Você tinha motivos, né, para essa ação. e porque assim, essa transformação e esse passo, ele é igual uma porta que tem uma fechadura só pelo lado de dentro. Li isso num livro, não lembro o nome do livro agora, mas eu achei incrível essa frase. É uma porta, a transformação é uma porta cuja fechadura é só pelo lado de dentro. Ninguém vai abrir essa fechadura para você. Depois que você abrir, aí sim, se for para descer uma escada, se for para saltar de um avião, alguém pode estar ali para segurar a sua mão. Mas se você não abrir a porta, não adianta. Você não vai evoluir se não tomar uma decisão sua. Então, o que você diria, pela sua experiência, de como seguir apesar do medo? Como encontrar essa coisa para abrir essa fechadura que você falou? Olha, para mim, o que faz a diferença nesse sentido é você estar em busca de se conhecer. O autoconhecimento. O meu desejo é me conhecer mais. É conhecer quais são os meus limites. É pegar os demônios que gritam e a escuridão que tem muitas vezes aqui na minha mente e colocar eles diante de uma parede com um farol na cara deles e entender o que você está querendo me dizer. Por que eu estou sentindo isso? De onde esse medo vem? O que esse medo diz sobre mim? Quem eu sou apesar desse medo? Porque assim, eu poderia pegar esse medo e nunca mais expor a nada, botar debaixo do tapete, deixa lá e não vou subir uma escada e não vou numa montanha russa, toda a minha família vai lá se divertir e eu vou ficar aqui quietinha porque eu tenho medo de altura e eu não quero enfrentar esse medo. E aqui é seguro, né? Não enfrentar esse medo é seguro. E aí é que vem uma questão que, enquanto eu estava pensando na coragem de superar um medo, que não é ser corajoso, é ter coragem de superar o medo. No meu caso, saltando de paraquedas. Eu fui e enfrentei. Agora, o que acontece, quais são os danos para uma pessoa que ela não tem coragem de enfrentar o medo, e esse medo é a possibilidade de um diagnóstico ruim. Então, ela tem os sintomas e ela não procura ajuda, ela finge que não vê porque ela tem medo de um diagnóstico. Olha só os prejuízos, olha só os danos que a pessoa pode ter. E aí, vou aproveitar então e fazer o gancho para esse questionamento. Como saber que é um medo que está me protegendo ou que é um medo que tá sendo um tiro no meu pé, sabe? Que tá sendo um fator prejudicial para minha vida. Como identificar? Mais uma vez, a necessidade do autoconhecimento e de você fazer uma análise real da situação. Porque se a pessoa... eu sou corajoso, então eu pego um carro, boto a 200 km por hora numa pista de trânsito que não é uma pista fechada, nem é uma pista para prática do esporte, porque eu sou corajoso. Isso não é uma pessoa corajosa, isso é uma pessoa inconsequente. Esse é o tipo de coragem que é prejudicial. Porque isso não é coragem. Isso é muito mais uma fuga irresponsável de alguma dor que você está querendo disfarçar. Né? Então, assim... Então, nesse caso, o medo estaria protegendo a pessoa. Claro, dessa inconsequência. claro, o medo estaria Seria protegendo. um medo bom, um medo saudável. Eu, por exemplo, quando eu enfrentei o desafio do paraquedismo, eu não simplesmente subi no avião e saltei de lá.
Perigosas as pessoas que simplesmente não têm medo numa situação dessa. Então ali traz o medo é uma segurança, ó. Observa tudo o que você precisa estar atenta para dar tudo certo lá na frente. Exato. Olha a importância do medo. Porque a responsabilidade é sua, então você vai estudar, se preparar e você não vai deixar o medo te paralisar, mas não vai deixar também uma coragem inconsequente, né? Que nem você falou. Uma coragem inconsequente te colocar em risco. Sim. O meu instrutor, inclusive, ele falava, eu tenho receio de pessoas corajosas demais e que não se preparam, que não estudam, que sobem, saltam do avião e eu tenho que fazer 70% do serviço porque ela esquece, inclusive, de olhar o altímetro, de acionar o paraquedas, porque ela está curtindo. Né? Então, isso é perigosíssimo. E aí, essa pessoa que você mencionou, por exemplo, que tem todos os sintomas de uma doença, de alguma coisa assim, só que por conta de um medo, só que é um medo fora do normal, já virou um medo patológico, ela não vai atrás de um médico, de um especialista, porque tem medo de olhar para o que pode ser. E esse é um medo prejudicial. E de onde vem esse medo? Esse medo vem dos e se. E se eu tiver um diagnóstico ruim? E se eu morrer? E se eu sofrer? E aí fica na fuga, né? Porque é que nem você falou, aquela pessoa que tem medo do escuro, então eu vou ficar aqui, porque aqui no claro é seguro, eu não vou me lançar, não vou atrás de grandes coisas porque eu estou com medo, não vou atrás de um médico porque eu estou com medo, e aí eu fico aqui, reclusa, segura, no meu ambiente seguro. Se eu não tenho diagnóstico, então eu estou segura. E isso é uma mentira. Né? Aí é onde a gente precisa começar a fazer o que você falou, de questionar esses medos. Até onde? Será que esse medo é real? Ele é verdadeiro? Eu estou seguro se eu não for olhar sobre esses sintomas, esses sinais que o meu corpo está dando? E é um ponto muito difícil. No caso do paraquedismo, eu falei para você que a primeira vez que eu saltei com o instrutor. Eu tive muito medo. E hoje, depois de fazer o salto sozinha, depois de passar por todo o processo com o instrutor, eu olho e eu vejo assim, como aquele medo foi irracional. O que poderia dar errado? Medo de que eu estava? Sabe, comparado com o que veio pela frente. Então, o medo, ele deixa de ser um bicho-papão na medida em que você vai descortinando, tirando os viés, tirando os pensamentos ruins, buscando evidências de que aquilo é seguro. Aí você fala assim, mas de vez em quando tem alguém que morre e cai, sofre um acidente. Todos os dias tem muitas pessoas morrendo, caindo, sofrendo acidentes, tropeçando no degrau, caindo, batendo a cabeça e morrendo. Sim, no trânsito também. E aí eu vou me pegar por essas estatísticas, onde eu escolho focar a minha energia no que eu acredito que vai dar certo, na grande maioria, na grande probabilidade. Uma pessoa, por exemplo, que tem fobia de andar de elevador. Você tem medo de andar de elevador? Não, eu não. Não te parece completamente irracional uma pessoa ter medo de cair, de andar de elevador e ele cair? Já não aconteceram acidentes e realmente algumas pessoas caíram de elevador, mas a pessoa que ela tem um pânico, um medo fóbico, ela se pega naquela estatística de um elevador que caiu em algum lugar. Então, é assim. É olhar para o que eu quero ver. Que história que a minha mente conta para mim. O que eu escolho acreditar. Claro que a gente não vai ignorar, né? Sim, as pessoas se machucam e a gente não vai ignorar essa verdade. Acontece. Mas o que eu posso fazer para evitar
para diminuir a probabilidade disso acontecer. E é o que você mencionou lá na frente, né? No início da nossa conversa, que você ficou sempre, para lidar com medo, o que você fazia? Observava as evidências do que te trazia segurança. Ah, um dispositivo. Ah, tal coisa. O meu instrutor. Ah, os estudos que eu fiz. Eu tô aqui fazendo todo o meu corpo já faz até automático todo o movimento que eu preciso saber para conseguir fazer as coisas lá em cima. Então, esses são sinais de que você está lidando com possíveis falhas que poderiam acontecer. Então, você tem que saber, que nem você falou, as coisas que podem acontecer, mas focar naquilo que você quer que aconteça. Só que eu tô com isso preso na cabeça, né? Porque é muito comum. Tem pessoas que sofrem com essa questão de não conseguir ir a uma consulta, a um médico, porque tem medo do diagnóstico que pode vir. E eu fico me imaginando à frente dessas pessoas e o que a gente poderia dizer para essas pessoas, porque não é fácil lidar com esse medo que paralisa, ainda mais diante de uma questão assim que o meu corpo já está dando todos os sinais, então eu não quero ver, porque se eu ver vai ser real, vai materializar, eu não quero focar nisso, eu quero focar que eu vou ficar curada, eu quero focar que eu vou ficar bem, mas se você não vai à frente e não procura uma ajuda especializada, isso é tão perigoso, porque isso pode colocar toda a sua vida em risco, sendo que se você descobrisse no comecinho, quando seu corpo deu os primeiros sinais, tudo isso poderia se resolver de forma mais fácil. E aí eu penso, para essas pessoas que não têm coragem de ir, buscar de alguma forma uma pessoinha, porque não é muito difícil uma pessoa que não tenha ninguém na sua rede de apoio. Eu não conheço ninguém assim, sabe? Totalmente isolada e abandonada. Então, procurar uma pessoa para te dar esse suporte e abrir a real e falar, eu não tô dando conta. Meu corpo tá dando sinais, mas eu tô com um medo irracional. Eu não consigo ir à frente com isso. Eu preciso de ajuda. Que seja a ajuda de um psicólogo. Quando é necessário, a gente vai a campo com a pessoa, né? Mas procurar ajuda de alguma forma, a gente precisa olhar para os sinais que o nosso corpo tá dando. E assim, uma das coisas que trava, uma das coisas que freia a pessoa diante desse medo de um diagnóstico, então eu não vou ao médico porque eu tenho medo desse diagnóstico, do que eu possa ouvir, é pensar o que de pior pode acontecer se eu for. E o que de pior pode acontecer se eu não for ao médico. E aí, diante dessas duas possibilidades, fazer um levantamento de qual delas eu estou disposta a enfrentar. Né? É algo assim para a gente se pensar, porque às vezes a gente imagina uma situação muito pior do que ela é. E catastrofiza. E quando você vai, pode ser tudo isso que você imaginou de terrível, e você vai encontrar meios e suportes, tanto nos médicos quanto na sua rede de apoio, para lidar com o que vier. Mas pode ser que o medo esteja só catastrofizando, né? Que nem a gente fala, tornando algo que nem é tão... Tipo assim, meu copo, né? Eu vejo o copo que ele tá aqui, não tá cheio. Mas eu vejo ele transbordando, porque o medo tá me dizendo que ele tá transbordando. Então pode não ser tão terrível quanto parece. E eu vejo também que quando a gente enfrenta o medo, que nem você falou, parece um bicho-papão, né? Mas quando a gente vai e enfrenta e olha para ele de frente, a gente vai aumentando a nossa força interna. Na psicologia a gente fala de autoeficácia. A gente vai vendo que a gente dá conta de lidar com aquilo. Só que quanto mais a gente foge, mais a gente se acha vulnerável, pequeno, frágil diante da vida. Então, fugir vai fazer com que a gente tenha um determinado medo. E aí a gente não quer que tal coisa aconteça. Só que quanto mais eu evito
de entrar em contato com esse medo, mais eu faço esse medo se tornar uma realidade na minha vida. E ele crescer cada vez mais. Pois é, e ele crescer cada vez mais. Então, para dar um exemplo aqui, por exemplo, poxa, eu tenho medo de escuro, só para tentar explicar um pouquinho mais fácil o que eu tô querendo dizer. Eu tenho medo de escuro. E aí, melhor, eu tenho medo de me relacionar com homens que não são... eu tenho medo de ter um relacionamento que não vai ser um bom relacionamento pra mim. Então, eu evito me relacionar com pessoas. Evito me relacionar ter um relacionamento amoroso. Só que tudo que eu mais quero é ter uma família. Só que como eu tenho esse medo de me relacionar com um homem que não vai ser uma pessoa boa pra mim, então eu evito todos os tipos de relacionamento. Eu nunca vou alcançar o que eu mais quero na vida, que é a minha família, por exemplo. Então, ao evitar o medo, muitas vezes a gente está se afastando dos nossos maiores objetivos, dos nossos maiores sonhos. E, ao mesmo tempo, a gente começa a se ver como vulnerável, como frágil. Não vulnerável no sentido de se abrir em sua vulnerabilidade, se conhecer. Não, vulnerável no sentido de frágil, de pequeno, de que como se eu fosse algo que a qualquer momento vai se quebrar. E se a gente não enfrenta o medo, a gente vai tendo essa certeza de que nós somos isso. E é isso que é um dos grandes problemas para que a gente consiga reconhecer a nossa força interna. Porque se eu não enfrentar, eu não consigo reconhecer minha força interna. Mas como eu tenho medo, eu não enfrento. E se eu não enfrento, eu me sinto fraca, minha luz vai se apagando e isso vira uma bola de neve. Faz sentido? Total. E aí eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar. Você enfrentou o medo? Você olhou para ele de frente em várias situações da sua vida? Em várias. A começar com aquela fatídica noite. E depois disso você foi enfrentando o medo e vendo, né, tipo, uma nova faceta da vida. Mas ao enfrentar, ao saltar de um avião, ao enfrentar os seus medos, o que você percebeu sobre você? Eu percebi que eu sou muito mais capaz do que eu sequer imaginava. Eu descobri que eu quebrei certas correntes que me aprisionavam, que me limitavam, que eu desmascarei certos pensamentos que diziam para mim que eu não era capaz, que eu reescrevi uma página da minha vida, porque como você falou, eu poderia ter sido refém desse medo. Eu tenho medo de altura, então eu simplesmente vou virar essa página da minha vida e vou continuar. Não. Eu resolvi enfrentar. Porque estou ainda em busca de quê? De autoconhecimento. Como saber, como me conhecer, como saber até onde eu sou capaz de chegar se eu não me desafio? E como lidar com esses pensamentos maldosos, né? Eu gosto de falar pensamentos maldosos porque é mais fácil de entender, mas com esses pensamentos disfuncionais, como lidar com eles? Buscando evidências sobre eles serem ou não verdade. Porque a nossa mente, o nome até combina, a nossa mente, ela mente pra gente. Não porque, eu quero enganá-la. Não, ela mente no intuito de nos proteger. Porque a ideia é essa. Aconteceu alguma coisa na minha vida, no passado, que me feriu, que me machucou, e a partir disso eu desenvolvi um medo de alguma situação. Então, como uma forma de proteção, a minha mente avisa para mim. Cuidado, isso está se assemelhando a uma situação que você já viveu. Você está indo por um caminho ruim, cuidado, atenção. E aí surge o medo, aí surge a limitação, por causa de uma história que eu vivi, de uma história que eu escrevi, e eu costumo dizer que a gente tem um manual, que é o nosso manual de funcionamento, que são as nossas crenças, né? As nossas crenças mais internas, a raiz da nossa árvore, que está lá, no subconsciente, lá enterrada. A raiz da árvore não fica debaixo da terra?
A nossa raiz mental está lá nos lugares mais profundos e mais escuros da nossa mente. Essa raiz ela foi formada em grande parte na nossa infância. São as histórias que a gente viveu. Mas aí ela quer nos prejudicar? Não, essas histórias elas querem nos proteger. Mas nem tudo que ela nos conta é verdade. Então a gente tem que ficar atento a isso. O que vem como um pensamento disfuncional que eu quero reeditar, que eu quero reescrever? Eu preciso enfrentar, olhar com os olhos da clareza. Porque a gente olha o mundo através de um paradigma. O que é um paradigma? Uma forma, uma lente que eu construí e com a qual eu interpreto o mundo. Só que, às vezes, a lente que a gente está usando já está vencida. Quantas vezes a gente não troca de óculos de ano em ano? Não tem que ajustar o grau frequentemente? Ou quem não usava óculos tem que passar a usar? Então, assim também acontece com a nossa mente. A gente precisa fazer ajustes o tempo todo. E como que você, na sua opinião, né? Como que você acha que a gente aprende mais? Se a gente vai e se lança nas coisas, ou se a gente espera o momento certo para estar pronto? Existe um caminho certo a seguir? Não, eu preciso sempre me lançar. Ou não, eu preciso esperar para ficar bom nisso, porque quando eu estiver pronto eu vou lá e faço, e enfrento esse medo. Existe um melhor caminho? Olha, o melhor caminho é o melhor de todos é o caminho da ação. É um passo de cada vez, são micropassos. Porque quando você fala em esperar o momento certo, eu interpreto como uma crença de perfeição. Eu preciso fazer somente se for bem feito. Se não for perfeito, se não for o melhor trabalho da minha vida, ou seja lá o que estiver sendo desenvolvido, eu não vou. Então, se eu fosse deixar para saltar de paraquedas quando eu estivesse segura, totalmente segura, quando eu fosse melhor do que o meu instrutor, eu nunca ia saltar. Então, a gente aprende... É porque o seu instrutor só ficou do jeito que aonde ele chegou, porque ele saltou várias e várias milhões de vezes, né? É. Então, eu aprendo no decorrer do processo. Quando a gente era bebezinho e foi aprender a andar, como é que foi? Você levantou um dia e saiu andando perfeitamente? Não, caiu, levantou. Então, para mim, a melhor forma é micropassos, um dia de cada vez, um passo atrás do outro, e errando muito e se permitindo errar. Ninguém gosta de errar. Por que a gente não gosta de errar? Porque todo erro foi punido, a vida toda o erro é punido. Quando você faz uma prova, o erro baixa a sua nota e você reprova. Quando você erra e é pequeno, você ganha um tapinha na mão, ou você ganha uma chamada de atenção, ou você é repreendido, ou vai para o cantinho do pensamento. Sem ter direito a falar nada, sem ter direito a expressar as emoções, sem entender que as emoções são importantes e que todas elas precisam ser vividas. Então, depois, na vida adulta, você não quer errar, porque errar é punido. Só que essa perfeição, ela não chega sem ser por meio do erro. A diferença entre quem chegou lá e quem não chegou, quem conseguiu e quem não conseguiu, é só que ele errou mais. Então, errar é um exercício. Não ser bom, não ser o primeiro, não ser o que está se destacando, é um exercício. Difícil, porque vai contra todo um paradigma que a gente criou socialmente, na escola, na família, na igreja, que é a busca da perfeição inexistente. Então, não existe um caminho certo. Não é nem 8 e nem 80. Não é se lançar inconsequentemente e também não é esperar estar perfeito para daí eu começar a fazer alguma coisa. É ir dando micropassos e se permitindo errar. E, além disso, indo no seu tempo. Porque isso é importante, você respeitar os seus limites. Quando eu estava no meu processo, no curso de formação, que ainda não concluí, mas no início,
para me lançar no meu primeiro salto, eu tive o apoio, o incentivo do Felipe e do Júnior, né, o tempo todo. O que eu repetia para eles? O tempo todo eu falava, calma, eu vou no meu tempo. E tiveram vários momentos que eles me contaram só depois que eles acreditavam que eu ia desistir, que eu ia paralisar, que eu ia voltar atrás. Mas eles não me falaram, eles guardaram para eles. Aí depois, quando eu já fui batizada, que teve realmente, eu passei por aquele momento, eles falavam, uau, você realmente conseguiu. E eu vou ter que te dizer, teve um momento que eu não acreditei. E aí eu completei. Teve momento que eu também não acreditei. E foi mesmo assim. Eu fui, apesar do medo, porque eu fui no meu tempo, respeitando a minha dor, respeitando os meus limites. Porém, com um pensamento fixo. Desistir não era uma possibilidade. Por quê? Porque eu queria chegar lá, porque eu abri essa porta que só tinha uma fechadura por dentro e criei uma convicção. Então, quando dizem que eu sou corajosa, eu digo, não, eu não sou corajosa. Eu tive uma convicção, eu tive um desejo, eu acreditei que era possível e eu ainda estou no processo. Um dia de cada vez e cada dia um pouquinho melhor. Você foi, apesar do medo, você se lançou Ai, cara, você falou uma coisa assim que me chamou muita atenção, mas eu comecei a te ouvir e aí eu me perdi. Mas é ter esse ímpeto de eu não vou desistir. É isso. Não existe a opção de não chegar até o fim. Isso não significa que você não errou no processo, que você não precisou fazer 1, 2, 3 vezes, mas eu posso errar quantas vezes eu precisar. Agora, desistir, eu não vou. Porque errar é uma coisa e desistir é outra. Teve uma vez, num dos saltos, né, que eu cometi um erro muito grande. E quando E é para isso que a gente tem um instrutor. Porque se você cometer um erro, ele vai estar ali, ele vai te ajudar. E aí, quando eu cheguei em solo, eu estava em estado de choque, digamos assim, sabe? Você fica pensando em tudo que poderia ter acontecido, ou então pensando também assim, quais foram os motivos para eu ter cometido esse erro, né? E aí, naquele dia eu não soltei mais. E os meninos, o Júnior e o Felipe, acharam que ali eu teria desistido. Não, mas eu estava respeitando o meu tempo de reelaborar aquele choque dentro de mim. E aprender também com o erro, né? Porque o erro nada mais é do que uma aprendizagem. Às vezes, que nem você falou, sem a falha, sem o erro, não se chega ao sucesso da vitória, né? Olha, eu não desisti, eu cheguei lá. Então, o que eu estava fazendo, na verdade, era uma análise do meu erro, primeiro, para que eu não fosse cometido novamente, para que ficasse bem compreendido qual foi o motivo, por que ele aconteceu, e dessa forma, realmente, eu não criar um trauma. Eu errei e agora eu me traumatizei. Não, eu errei isso, agora eu aprendi. Esse erro não vou mais cometer. E o que você diria para uma pessoa, para essa pessoa que está nos ouvindo? O que você diria para essa pessoa que está com muito medo de começar algo, de começar um novo projeto, de se lançar nesse novo caminho? O que você diria para ela? Eu diria que o medo, ele normalmente atua no nosso cérebro de 3 formas. Ou ele nos paralisa, e aí você fica congelado diante da situação. Ou você ataca, e aí você sai dando patada em todo mundo, geralmente nas pessoas que você mais ama. Você sai tratando mal, você sai criticando, botando a culpa no outro, você está atacando a todos sem nem saber por quê. Ou você foge. E aí você foge
é que está o grande problema, é que muitas vezes você foge da oportunidade de crescer, de evoluir, de conhecer mais sobre si mesmo. Então, se uma pessoa que está diante dessas 3 opções de medo, que paralisa, que pode paralisar, que pode impulsionar também, porque o medo também pode te impulsionar para você querer superá-lo. O que eu teria a dizer é: para, escuta suas emoções, analisa seus pensamentos. Por quê? Porque o seu comportamento ele vai surgir a partir do que você sente e do que você pensa. Suas atitudes vão nascer dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Então, observa o que você está pensando. Observa o que você está sentindo. E se você perceber que esses pensamentos não te potencializam, que essas emoções não te fazem bem, procura suporte, procura apoio, procura aprender. Os canais, as redes sociais estão repletas de bons profissionais ensinando coisas incríveis, gratuitamente. Nós somos responsáveis pela nossa formação. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós ouvimos e que nós escolhemos acreditar. Aí eu pergunto, o que você tem ouvido? Onde você tem colocado sua energia? Onde você tem escolhido andar? Onde você tem investido seu tempo? E aí eu pensei o seguinte, você falou assim, e assim, eu concordo plenamente, mas vamos pensar um pouquinho assim. A gente precisa olhar o medo, ao invés de ignorar, né? Porque se a gente ignora, é um baita de um tiro no pé, porque esse medo vai crescendo, vai paralisando a gente deixa de conquistar os objetivos que a gente quer. Ok, entendi. Vamos olhar para o medo. Aí você fala, então, olha para o seu medo, entende os seus pensamentos, porque a partir daí é que o seu comportamento vai surgir. E aí eu penso, caramba, tô olhando o meu medo, entendi meus pensamentos e tô sentindo tudo isso ainda. Então ferrou, porque o meu único comportamento vai ser congruente com o meu medo. E agora? Como agir diferente se eu tô presa nesse looping do medo? Se você chegar a esse ponto, você precisa de ajuda profissional. Porque esse medo, ele saiu de um medo que pode até te impulsionar ou te salvar, ou te produzir autoconhecimento, para um medo patológico. E aí você vai precisar da ajuda de um profissional que está capacitado para te ajudar a vencer esse medo, com estratégias, porque tem estratégias, e a terapia cognitivo-comportamental é a mestre nisso. E aí aquilo que você disse, você não vai sozinho, você vai com alguém que estudou muito para poder te ajudar, para segurar na sua mão e para dar um passo de cada vez junto com você. E para mim, né, para minha experiência particular, eu penso que às vezes o medo ele vai vir e ele vai parecer grande, mas por que esperar ele se tornar grande demais para daí querer enfrentá-lo? Aí posso contar uma historinha? Uhum. Então, quando eu era pequena, mais ou menos uns 10 anos no máximo, durante a noite a janela estava assim um pouquinho aberta e entrou um feixezinho de luz assim minúsculo no quarto, e eu olhei em cima do guarda-roupa e vi uma caveira enorme me olhando. Eu me cobri, botei a cabeça debaixo das cobertas e não consegui mais dormir. Fiquei esperando o dia amanhecer, imaginando os piores horrores, né, que poderia ser aquela caveira ali. De manhã, quando acordei, assim, fiquei debaixo das cobertas, em algum momento posso ter dormido e tal, mas de manhã, quando eu acordei, tirei a cabeça, assim, para fora das cobertas e olhei. Eu falei, agora tem luz, o quarto está iluminado, eu vou poder olhar para aquela caveira, porque de dia os medos se dissipam, né? A luz espanta a escuridão e o medo.
Quando eu olhei, era uma bola de papel amassada que alguém tinha jogado, uma bola grande de papel amassado que tinham jogado em cima do guarda-roupa e ela estava lá, me causando todo esse pânico. Então, a luz, ela clareia os nossos pensamentos. Questionar, buscar evidências, analisar, se debruçar sobre o medo, falar sobre os seus medos, o simples falar, ele atua como uma luz diante dos seus pensamentos. Então, assim, isso é buscar ajuda também. Então, se eu tô presa nesse looping desse medo que tá me aprisionando, caramba, minhas emoções estão gerando esses meus pensamentos estão levando a eu me comportar de determinada forma e eu não quero ficar assim. Comece a reconhecer, a lançar luz nos seus pensamentos, a entender da onde que vêm essas emoções, o que está despertando essas emoções, a questionar tudo aquilo que tem te feito mal, a se propor a novas experiências, até para trazer novas memórias corporais e a entender que você tem as suas emoções, mas você não é as suas emoções. Você não pode ser refém das emoções negativas ou das emoções que te colocam para baixo. E aí acolher essas emoções. E aí pensar, tá, eu tô me sentindo assim. E o que essa dor, esse medo, essa vontade de chorar, esse desespero, essa raiva, o que elas estão querendo me dizer sobre mim? E acolher e pensando assim, tudo bem eu me sentir assim, mas será que eu quero me sentir assim agora? Será que me sentir assim e ser totalmente vulnerável a essas emoções vão me levar onde eu quero chegar? Será que eu posso simplesmente lançar uma luz sobre essa emoção para entendê-la melhor? E encontrar meus caminhos internos para lidar com essas emoções, né? E não preciso fazer isso sozinho, nem você falou, né? E durante todo esse processo, você percebe que você se tornou alguém diferente depois de tudo isso? Ou você ainda se vê como a mesma pessoa antes do seu primeiro salto? Sozinha, não do salto duplo. Você vê alguma mudança? Eu vejo cada dia e a cada novo salto uma nova mudança. Isso não quer dizer assim, eu fui fazer o paraquedismo, aí eu saltei, agora eu sou uma pessoa livre do medo e eu sou uma pessoa renovada. Não. Sabe o que acontece? E deve acontecer para muitas pessoas. Você dá um passo para frente, 2 passos para frente e às vezes você recua um passo. Mas aquele recuar não significa que você está se diminuindo, que você está retrocedendo. Não, você está pegando impulso. Aí você se lança de novo, dá mais 2 passos para frente. E nessa caminhada, em alguns momentos, você retrocede, você sente medo de novo, um medo inexplicável. Mas o segredo são os micropassos. Você não paralisa. Você vai lá, enfrenta, analisa e segue. Então, o medo, ele volta várias vezes, mesmo porque a gente tem um mecanismo chamado resistência. Que quando você está pertinho de uma transformação, o seu cérebro ele vai resistir, porque ele não gosta de mudança. Então, quando você está perto, é quando mais aquilo vai te incomodar. Porque ele resiste, ele quer permanecer naquele caminho que ele já conhece. Seja disfuncional ou não, mas é conhecido. Por isso que muitas vezes as pessoas se mantêm em relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque é ruim, mas com isso eu sei lidar. E assim, por vários outros fatores da vida em que não tá bom, mas eu permaneço. Por quê? Porque assim, sempre foi assim, com isso eu sei lidar. Mas com o meu medo, eu escolhi. Eu não quero mais ter que lidar com esse medo. Eu quero enfrentá-lo e desmistificá-lo. Mas isso é uma escolha pessoal. Isso é uma porta que abre de dentro para fora. Mas não significa que é sozinha.
Por quê? Porque se não fosse o apoio da família, dos amigos, acreditando, confiando, ou estando ali ao meu lado, mesmo sem acreditar. Mas tô aqui, tô contigo. Tô contigo. Só isso já faz a diferença. E você acha que dá para enfrentar o medo com mais leveza? Como seria isso? Enfrentar o medo com mais leveza seria dar menos poder aos pensamentos disfuncionais. E escolher pensar coisas boas, escolher colocar sua energia em algo que vai te colocar para frente, que vai te impulsionar. Porque a vida é feita de escolhas. E muitas vezes a gente faz escolhas erradas. A gente escolhe alimentar pensamentos que nos destroem ao invés de nos potencializar. E a gente paga caro por certas escolhas. Se você pudesse resumir esse salto de vida que você deu, tanto metafórico quanto literalmente, se você fosse resumir esse processo em uma frase, qual seria? Uau! Uma frase para resumir o meu processo de salto de vida, de enfrentamento, de vencer o medo, saltando de paraquedas, apesar do medo, é que a vida é feita de escolhas. Eu escolhi pagar o preço. Eu não diria nem pagar o preço. Eu escolhi a superação, apesar do medo. E isso é uma escolha e cada um faz a sua. Mas vale a pena. Então, eu escolhi. E quero continuar escolhendo. E quero continuar crescendo, evoluindo. Essa é a minha escolha. Não foi o medo que escolheu por você, não foram as circunstâncias, foi você. Eu escolhi. Teve uma coisa que você falou que me marcou muito, que foi você observar cada uma das situações. Se eu ficar aqui, onde eu vou chegar? Se eu enfrentar, aonde eu vou chegar? E qual é o preço que eu vou pagar em cada um desses dois lugares? Qual eu estou disposto? O que eu quero escolher agora? E também quando eu estava dentro do avião para saltar a primeira vez, e todas as vezes, né? Porque o medo vem em todas. Eu vinha à minha mente a música que o Júnior, que o meu irmão cantava sempre para mim. Ele canta para ele. Porque não é porque ele tem já muitos e muitos saltos que o medo de vez em quando não vem. E ele canta. E essa música martelava na minha mente. Por quê? Porque ela foi a minha escolha de quebrar essa corrente do medo. E a música é assim. A frase da música é: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu posso escolher. Sou eu quem escolho. Eu escolho. E Deus dá esse livre arbítrio. E eu fiz essa escolha de superação do medo. E você acha que ainda dá tempo de tentar coisas novas para pessoas que têm 50, 60, 70, 80 anos? Até pessoas de 100 anos. Gente, a minha avó tem 99 anos. E ela aprendeu a utilizar o WhatsApp. Ela faz vídeo. Vídeo que eu digo assim, com a família, né? No grupo da família, não é? Áudio, né? Áudios. Ela se comunica com a gente, porque ela está lá no Rio Grande do Sul. Todo santo dia. Ela poderia dizer, eu não gosto da tecnologia, mas ela aprendeu uma coisa nova para se aproximar da família. Então, assim, não são 50 anos, 60, 70, 80, 90. E não importa o que você vai superar, qual é a limitação que você vai superar. Importa que seja algo que te impeça de crescer, de evoluir, de te fazer mais feliz. Então, é algo que você escolhe superar, independente da idade, seja lá o que for. E o que você diria para quem acha que já passou da idade? Que já passou da idade para quê?
né? Quem disse que já passou da idade, né? De onde veio esse rótulo de que tem idade para isso, idade para aquilo? Começar daí e questionar todos esses pensamentos limitantes, aprisionadores, né? Questione tudo que te faz mal. Claro que a gente também tem que se preparar. Você não vai saltar de paraquedas se você está numa idade avançada. Mas, às vezes, e quando eu digo avançada, eu digo assim, a minha avó de 99 anos. Mas um tempo atrás, eu até pensei em convidá-la para fazer um salto duplo. Tipo, alguns anos atrás, eu duvido que ela ia se recusar. Porque ela é uma mulher de fibra também, corajosa. Né, vó? Um beijo, vó Marina. E assim, eu vejo que é isso que nos faz viver, é isso que nos faz mostrar que estamos vivos. Evolução, superação. E para isso não tem idade. E seja lá o objetivo que você escolher, o que para mim é um grande salto, um grande passo, para você pode ser uma coisa simples. Eu vou para academia hoje, que eu nunca fui, nunca tinha ido na minha vida, não importa a idade que eu tenha. Ou seja lá o sonho que você tiver, ou a vontade, o que está te aprisionando e que você não quer sair dessa vida sem poder ter experimentado superar. Se você fosse, então, deixar um bilhete para essas pessoas que têm sonhos, mas estão com medo, o que você diria para elas? O que você escreveria nesse bilhete? Eu diria assim, a vida vale a pena e ela só é bem vivida quando você a desafia diariamente. Não é desafios inconsequentes, não. É desafios que nos limitam e impedem de crescer. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem com a gente até aqui, que nós possamos nos lançar mais na vida. Enquanto você estava falando disso, eu lembrei na minha adolescência tinha uma propaganda, eu acho, de um filtro solar. Wear sunscreen. E dizia assim, enfrente todo dia algo que te meta medo de verdade. E é isso que você falou, né? Então que possamos enfrentar os desafios da vida, sabendo que nós temos recursos internos, que podemos desenvolver novos recursos internos também, que temos pessoas à nossa volta com quem contar e que não precisamos passar por nada disso sozinhos, mas que tenhamos cada dia mais esse ímpeto por viver uma vida que vale a pena, por nos lançarmos nessa vida para desfrutar desse brilho que nós temos e que possamos brilhar cada dia mais forte. Você quer deixar mais algum recado? Eu quero pedir que, se você tem uma história de superação, de coragem, de força, de fé, deixe aqui nos comentários, compartilha com a gente, porque as histórias contadas servem de inspiração para muitas pessoas. E a gente hoje está aqui para compartilhar essa história com você, com vocês, para trazer uma inspiração também. Seja lá o que for que você superou ou que você vem superando, conta pra gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.